Cá estou eu aqui mais uma vez, mais um episódio, para falar com vocês sobre o Evangelho. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra no livro Segundo Reis, no capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Se você ainda não me conhece, meu nome é Aimee, eu apresento esse podcast com a intenção de te incentivar a buscar a Cristo e a conhecê-lo através da sua palavra, que é a Bíblia. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast. Eu peço que, se você quiser e puder, já segue a gente aqui na plataforma que você está escutando e no nosso Instagram também, que é @apalavradoevangelho_. E como de praxe, eu vou começar lendo o texto com que Deus falou no meu coração. Eu espero que fale ao seu também. Repetindo onde está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 6. Diz assim: No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então, Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente. Mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. Aqui a gente encontra um pouco da história de Jeoacás, do reinado dele, quando ele foi rei de Israel. Aqui conta que ele se tornou rei de Israel em Samaria e ele reinou 17 anos. E a conduta dele não foi uma boa conduta. A maneira com que ele agia, a maneira com que ele vivia não era uma maneira que agradava os olhos do Senhor. Aqui diz que ele fazia o que o Senhor reprovava, muito pelo contrário, né? Então ele não agradava ao Senhor com as suas atitudes, com o seu comportamento. Mas ele fazia aquilo que o Senhor reprovava. E por isso, Deus se irou contra ele, Deus se irou contra Israel. Porque Israel também passou a pecar por causa do rei Jeoacás que estava pecando. Então, isso fez com que a ira do Senhor se acendesse contra Israel. E devido a essa conduta, a esse posicionamento da nação, isso fez com que Deus os mantesse cativos de Azael e de Ben-Hadad. Azael era o rei da Síria naquela época. Então, ele por longo tempo manteve eles ali cativos. Porém, dado um certo tempo, diz que Jeoacás ele buscou o favor do Senhor. O que é isso? Ele clamou a Deus, ele pediu socorro. E Deus, na sua bondade infinda e sua imensurável misericórdia, ele atendeu esse povo. Então, ele providenciou um libertador, ele libertou Israel do poder da Síria. Só que o que aconteceu é que eles continuaram a viver da maneira antiga com que viviam. Eles continuaram a praticar aqueles mesmos pecados que antes de serem levados cativos pelo rei da Síria, eles praticavam. Eles continuaram a viver a mesma vida de miséria, a mesma vida de pecado e iniquidade que viviam antes de o Senhor os resgatar, antes de o Senhor os libertar. Então, a realidade que a gente encontra aqui é que Jeoacás, ele queria ser socorrido pelo Senhor. Ele queria voltar para Israel. Ele queria que o povo de Israel voltasse para sua terra, mas ele não queria mudar de vida. Ele queria ser resgatado pelo Senhor, mas ele não queria mudar de vida. É aquela história, eu quero mudar de vida, mas eu não largo do pecado. Então, ele suplica ao Senhor, é amparado, é ajudado e socorrido por ele, mas ele não muda de vida. Ele continua vivendo daquela mesma maneira. E o que me leva a refletir, será que a gente não tem feito a mesma coisa? Será que a gente não tem vivido uma vida miserável, uma vida assim, como se Deus não tivesse nos salvado, nos encontrado? E a questão é que para que a gente consiga mudar de vida, para que a gente consiga ter uma vida melhor, a gente precisa mudar de atitude. A gente precisa mudar e repensar o nosso comportamento.
O que não aconteceu nessa passagem com Jeoacás e com Israel, porque eles voltaram a pecar, eles voltaram a desagradar ao Senhor. Então, para que a nossa vida seja realmente transformada, a gente precisa largar do pecado e se apegar ao Senhor, se apegar a Deus que realmente nos salvou e nos redimiu. E eu não quero dizer com isso que largar o pecado é fácil. Eu entendo que há muitos vícios, há muitas coisas neste mundo que nos parecem agradáveis, que nos parecem prazerosas, quando na verdade não são. Porém, sabendo disso, tendo consciência e entendimento disso, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, mandou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Então, Jesus desceu dos céus, deixou a sua glória e se entregou literalmente na cruz do Calvário e morreu por amor a você. E não pense que a morte dele, entre aspas, simplesmente traz o perdão dos pecados para a sua vida. Não. A graça de Deus, o amor dele, a morte e a ressurreição de Cristo, traz, além do perdão dos pecados anteriormente cometidos por nós e a realmente libertação da culpa que a gente sentia, a graça de Deus nos possibilita, nos permite viver uma vida transformada. A graça de Deus, ela nos dá capacidade para deixar de pecar, o pecado que tanto antes nos aprisionava. E talvez você se sinta desanimado, você se sinta num desgaste total, extremo por causa do pecado, por causa da vida de pecado que você tem vivido e você não vê saída em lugar nenhum, você não vê saída em nada, absolutamente nada. Mas eu quero te dizer que há esperança e que essa esperança é Jesus Cristo e que Ele te chama, não apenas para você aceitar a Ele e continuar vivendo aquela mesma vida pecaminosa. Não. O que Cristo te oferece é vida com abundância. O que Ele te oferece é uma vida de liberdade, não libertinagem, que você faz o que você quer. Não, uma vida de liberdade. E eu te digo que sozinho é impossível, completamente impossível, vencer o pecado, vencer a pornografia, o vício das drogas, o vício do tabaco. É impossível. Mas com Cristo isso se torna possível por meio do seu sangue, por meio da sua graça, que é derramada sobre nós. Então eu espero com esse episódio te encorajar a confessar a Deus. Será que você mostrou já esse seu pecado? Ou como dizem, né, esse pecadinho de estimação que você fica guardando aí e não mostra para Ele? Eu quero te encorajar a mostrar para Ele, a você confessar o seu pecado, para que você seja livre e liberto completamente dessa culpa, dessa aflição que você sente em viver essa vida. E eu quero te lembrar das verdades da Escritura, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então a gente realmente encontra liberdade em Cristo. A gente encontra vida somente nele, que é a própria vida. E por último, eu gostaria de ler lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu espero ter te encorajado, ter te incentivado a buscar a Deus, a render todos os seus pecados diante dele, pedir perdão e buscar o arrependimento, buscar a transformação de vida que nos é disponível, que está disponível para qualquer pessoa, independente de quem você seja. Ele te ama, Ele se importa com você, Ele tem vida para te dar. Basta você querer e buscar isso nele. Enfim, gente, esse é meu conselho então pro ano de vocês, para vocês. É isso, vamos largar do pecado, vamos se render ao Senhor e vamos se apegar a Cristo, né? Vamos largar do pecado e se apegar a Cristo. E para finalizar, eu gostaria de ler Hebreus 12, do 1 ao 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É isso que eu tinha para te falar hoje. Muito obrigada por ter me escutado até aqui.
Se esse episódio te edificou, te abençoou, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir isso também. E a gente se encontra no próximo episódio.